Fala aí, Gabriel aqui, e hoje a gente vai dar um pequeno pulo sobre o assunto de limite, mas calma, tá? Que eu não esqueci. Eu vou depois voltar no assunto de limite, eu sei que ainda tem coisa para falar, mas há pedidos, tá? Pedido para eu fazer um vídeo sobre derivada e vocês quem mandam aqui. Show? Então, vou iniciar esse arco de derivada, ok? Esse vai ser um vídeo bem introdutório, vai ser mais para você entender qual é o conceito, qual é a ideia de calcular uma derivada, o que isso quer dizer, tá? Então, vai ser um vídeo bem simples. Então, para você entender, primeiramente, o que é uma derivada, qual é o conceito exato de uma derivada, o que isso significa, vamos imaginar a seguinte situação. Você está aqui parado no sinal, tá? Dentro desse carro. E, enfim, você está numa rodovia, você está numa via de 80 km por hora. Esse é o limite máximo, tá? Esse é o máximo permitido nessa via, tá? Então você está aqui parado no sinal e aí o sinal abre, ok? E você começa a andar com o carro. Bom, você começou a andar com o carro, você pisou no acelerador e tal, e você foi ganhando velocidade ao longo do tempo, certo? Então você teve várias velocidades. Se você olhar para o velocímetro do carro, você vai ver o velocímetro sempre crescendo e botando velocidade diferente. Você vai ganhando velocidade até atingir a velocidade que você quer no final, ok? Então vamos lá. Vamos supor que você, após começar a andar, conseguiu andar 22 metros em 1 segundo, tá? E aí vamos logo fazer as conversões, porque aqui está em km por hora e aqui está metros segundo, tá? Então, isso vai ser que você andou 0,022 quilômetros em 1 sobre 3.600 horas, tá? Então, foi isso que você andou nesse intervalo de tempo após sair com o carro aqui do sinal, ok? E aí eu te pergunto, será que você ultrapassou esse limite de velocidade? Bom, para responder essa pergunta, a gente pode calcular sua velocidade média, né? A velocidade média é só o ΔS sobre ΔT. É o quanto você se deslocou, quanto você andou aqui no intervalo de tempo. Então, a sua velocidade média é o quanto você andou, 0,022 quilômetros, em quanto tempo? Em 1 sobre 3.600 da hora. Isso vai dar 79,2, né, quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Então, essa é a sua velocidade média, ok? Então, olhando para a sua velocidade média, a gente conclui que não, você não ultrapassou o limite de velocidade. Show? Só que qual o problema de olhar para a velocidade média nesse caso? A velocidade média ela só está interessada no ponto final e no inicial, tá? A velocidade média ela só quer saber a diferença entre o ponto final e inicial do espaço e do tempo. Então, ela não está considerando o que aconteceu no meio desse intervalo, antes de você atingir os 22 metros percorridos. Ela não está interessada no que aconteceu no meio do caminho. Ela só quer saber o que aconteceu no início e no final. E para ela está ótimo, tá? E aí nós temos um problema, porque, como eu falei, quando você acelera, você vai adquirindo velocidade, você vai ganhando velocidade até onde você quiser que a sua velocidade chegue. Então, você teve várias velocidades entre 0 e 1 segundos, você adquiriu várias velocidades, ok? Que são as velocidades instantâneas. Show? Então, vamos olhar um pouquinho para elas agora. Vamos supor que as velocidades que você adquiriu foram essas daqui. Então, em 0 metros, tá? Vamos dizer que aqui é 0 metros. Você estava a 0 km por hora, porque você estava parado. E isso foi no tempo zero, né? Porque é tudo inicial aqui. Show! Então, esse é o seu tempo inicial. E aí vamos dizer que em 10 metros, você tinha marcado 96,8 km por hora, tá? E aí, em 18 metros,
você estava marcando 120 km por hora. E por último, mas não menos importante, em 22 metros, que é o, o valor final que a gente tinha do deslocamento, você estava a 100 km por hora. E isso foi 1 segundo, né? Foi no tempo de 1 segundo. Então, olha só o que aconteceu. Ó, você tinha uma velocidade média de 79,2 km por hora. Então, você não tinha ultrapassado o limite de velocidade. Mas, como eu falei, a velocidade média ela não considera o que acontece no meio do caminho. Ela só quer saber o final e o inicial. E ela só quer saber justamente o final e o inicial do espaço e do tempo. Tá? Então, ela só está interessada no ponto final do seu da sua posição e no tempo final, na posição inicial e no tempo final e tempo inicial. Ela só quer saber o quanto você andou em quanto tempo. Ela não quer saber o que aconteceu nesse processo. Ok? Então, olha só como os 79,2 km por hora, que era a sua velocidade média, estão diferentes desses valores aqui. A sua velocidade instantânea é completamente diferente da sua velocidade média. Então, assim, bom, a gente sabe como calcular a velocidade média, ΔS sobre ΔT, certo? Como a gente calcula essas velocidades instantâneas? Como? E aí que a gente entra no tópico da aula de hoje, tá? A velocidade instantânea ela é justamente calculada por derivada. Então, com a derivada, a gente consegue calcular a velocidade instantânea do seu carro, ok? Que é justamente a velocidade que vai aparecer no velocímetro do carro. Então, você está o tempo todo lidando com derivada e nem sabe, ok? Enfim, por que isso acontece? Porque derivada é justamente isso. A derivada, calcular uma derivada é calcular a taxa de variação instantânea de alguma coisa em relação a outra. Tá? Nesse caso, a gente está calculando a taxa de variação instantânea do espaço com relação ao tempo. Ok? Então, taxa de variação instantânea, derivada. Já associa logo, não tem erro. Ok? Bom, e aí como é a notação? Ó, derivada, d, tá? Então, ds, dt. É só substituir esse delta por d, ok? Só isso, tá? E aí lembra que d de derivada, tá? Essa é a notação. Então, repara que nós temos sempre que ter a taxa de variação instantânea de alguma coisa em relação a outra. Se não tiver um desses dois fatores, não tem como calcular a derivada, tá? Sempre tem que ter o que a gente quer calcular a taxa em relação ao que a gente quer calcular essa taxa, tá? Se não tiver essa relação, não dá para calcular a derivada, tá? E essa é a notaçãozinha de derivada. Só isso. Show? Isso é derivada. É a taxa de variação instantânea. Tá? Aqui é a taxa de variação média. Repara na diferença. E a diferença em valor está justamente aqui. Olha só o quanto esses valores estão diferentes do valor médio que a gente tinha encontrado, que era 79,2 km por hora. Tá? Olha o quanto está diferente. O tempo todo você, na verdade, ultrapassou sim o limite de velocidade. Ok? Só que como você andou 22 metros em 1 segundo, isso já é o suficiente para a sua velocidade média estar aí dentro do limite permitido. Mas olha a diferença entre o que é instantâneo e o que é médio. Tá? Por que isso acontece? Cara, para calcular a velocidade média, a gente acaba só usando o ponto final e o inicial. Então, a gente acaba fazendo a média de todos os valores que acontecem durante o percurso, entendeu? E aí, se você fizer a média desses 4 valores aqui, você vai ver que dá 79,2 km, tá? Por hora. E a derivada não é bem assim, a derivada não calcula a média. Ela é justamente
o instantâneo, naquele momento, aqui e agora.